noite, igreja. Irmãos, gostaria que os irmãos, convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos fazer a leitura do verso 4 ao verso 15. Amém? Vamos, nada combinado, mas vamos continuar falando sobre essa palavra de Deus inerrante, infalível em nossas vidas, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Ó Senhor, obrigado. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 4, assim diz: Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por mais este culto, Pai, que o Senhor tem nos permitido, Pai, oferecer a Ti, Pai, que possamos, ó Pai, continuar com todo o nosso ser, com toda, Pai, a nossa vida, com tudo que temos, com tudo que somos, ó Pai, nos render aos Teus pés, ó Pai. Senhor Deus, nós sabemos que não há ninguém como Tu, Pai. Senhor Deus, o Senhor é incomparável, Pai. Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ter, Pai, essa noção, Pai, que possamos nos apresentar a Ti, Pai, efetivamente, Pai, como quem se apresenta ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos conhece, que nos formou, que nos criou, aquele que, Deus, tem planos e promessas para nossas vidas, ó Pai. E as Suas palavras não vai cair por terra, pelo contrário, Pai, as Suas palavras, Pai, vão ser lançadas, ó Pai, e vão, Pai, produzir o fruto para o qual ela está sendo mandada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Esse é o que pedimos, esse é o Teu povo aqui neste lugar que Te pede, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Abre as comportas do céu para que as Tuas bênçãos possam vir sobre nossas vidas, ó Pai. E possamos sair daqui, Pai, revestidos, ó Pai, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Minha avó materna, ela costumava contar histórias para mim de como era a sua infância, num local que o cenário é bem parecido com essa parábola aqui de Jesus, no local rural, no local agrícola, no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Itaperuna. Então, para mim, sempre foi muito instigante, empolgante, ouvir as histórias dela de antigamente, com seus pais, com seus irmãos,
ali no interior, né, vivendo efetivamente uma vida privada de muitas coisas e vivendo efetivamente o que nós definimos, né, configuramos ali como roça. Né? E tudo era muito mais difícil do que hoje em dia. Né? Eu estou falando de 70, quase 80 anos atrás. Então, muitas dificuldades ela passava, né? Ela contava das suas tarefas que lhe eram atribuídas a ela e seus irmãos, de ir para a roça, fazer os serviços de roça, né? E mexer também com os animais, ali que seu pai e sua mãe designava. Mas um ponto que ela sempre, né, comentava com alegria era o domingo no qual a minha bisavó, a mãe dela, naturalmente, a levava à igreja, a primeira igreja batista lá de Boa Ventura, né? Levava ela e os irmãos dela, e ali eu tenho certeza que as sementes, né, da palavra de Deus, do Evangelho, estavam ali já penetrando ali no coração, né, da minha avó, e tenho certeza que nós, hoje, somos fruto, né, dessa semeadura, né, que começou com a minha bisavó, seus filhos, e netos, bisnetos, enfim, e chega aqui até o dia de hoje. Né? Mas por quê? Porque foi a palavra de Deus, e Deus, né, que preparou essa história, Deus que preparou todo esse caminho. Né? Deus que iluminou, mesmo que hoje, por exemplo, a minha bisavó não esteja vendo, mas Deus que foi iluminando a palavra dele, foi iluminando para que a descendência estivesse ainda, né, em tua presença, ainda conservando a palavra de Deus, né, em nossos corações. Amém? E nós vamos hoje entender um pouco mais, né, como que a palavra de Deus, então, ela é lançada e quais são os efeitos, na verdade, como é a receptividade desses corações existentes, né, na natureza humana, e com qual objetivo a semeadura é feita. Né? No contexto imediato, então, do nosso texto, né, no capítulo 7, temos João Batista, ele indagando Jesus, né, se Jesus realmente era aquele que haveria de vir. Jesus que, depois de iniciar o seu ministério na Galileia, com muitas curas, efetivamente, ali no capítulo 7 ainda, ele vai curar o servo de centurião, vai ressuscitar o filho de uma viúva, né? Vai continuar com a sua pregação do reino, uma pregação de arrependimento, uma palavra de arrependimento, mas mesmo assim João Batista comissiona seus seguidores ali para questionar a Jesus, né, se ele realmente era o prometido, aquele que haveria de vir. E Jesus, no capítulo 7, versículo 22, ele responde: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aqui a gente vê, então, Jesus como o semeador primaz, né, do qual falavam os profetas e a lei, levando a palavra de Deus e tornando visível os seus frutos. Mas nem todos estavam preparados para ouvir e aceitar suas palavras e seu reino, como veremos a seguir, né, nesse mesmo contexto ainda. O próprio Jesus vai adiantar razão para isso. Né? No versículo 32, ele vai falar que estes são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas vocês não choraram. E aqui fica claro, né, que Jesus está querendo dizer que a palavra está sendo pregada, o Evangelho está sendo pregado, os sinais estão sendo feitos, mas haveria uma receptividade diferente, né, entre, por exemplo, os principais, os religiosos, na casta religiosa da época, entre a multidão, entre aqueles mais chegados, os discípulos de Jesus. Os corações ali, então, atenderiam de forma diferente o que estava acontecendo naquela situação ali, naquele lugar. E, ainda, né, nesse contexto, Lucas, de forma proposital, ele coloca a história de uma mulher, né, aqui qualificada como uma pecadora, que ela vai e oferece a Jesus, né, um vaso de perfume de alabastro.
Isso num contexto no qual Jesus tinha sido convidado para jantar na casa de um fariseu, o fariseu chamado Simão, né? Este fariseu, então, ele aceitou receber ali Jesus, mas censurou, murmurou sobre a atitude daquela mulher ali com Jesus, né? Isso demonstrando o seguinte, que ele não tinha entendido, apesar de ser, né, um fariseu, um doutor da lei, alguém a quem se debruçava para estudar as leis, os profetas, mas ele ainda não tinha entendido a essência do Evangelho, né? Não tinha entendido que a quem muito se perdoou, né, a quem muito se amou, muito também se perdoou. Então, Jesus deixa isso claro na conversa que ele tem com esse fariseu, e mais uma vez, se relacionando ao quê? A diferentes efeitos que a exposição da palavra de Deus vai causar em nossas mentes, em nossos corações. E aqui eu entro efetivamente no capítulo 8, no texto, na porção de hoje, né, que Jesus propõe uma parábola, né? Em Marcos, por exemplo, o evangelista vai dizer que essa parábola é a chave de entendimento para as demais. Marcos 4, 13. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? Por que o evangelista em Marcos, né, aqui no Evangelho, um texto paralelo, ele vai falar que essa é a chave para entender as demais? Jesus vai expor uma realidade sobre a reação humana frente à exposição da pregação da palavra de Deus em qualquer geração e em qualquer época. Por quê? Porque a natureza humana é a mesma. Então, a reação haveria de ser a mesma. Discursando na Palestina do século I, ainda se faz bem atual e verdadeira em nossos dias, essa parábola. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça e atenda ao chamado e à palavra de Deus, neste lugar, nesta noite. E aí, no versículo 4, nós lemos aqui, quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola. No texto paralelo em Mateus, que essa parábola é registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Jesus se assenta em um barco nas margens da Galileia, ali como um rabino ensinando, né, que era de costume dos rabinos ensinar sentados. Ele então começa a fazer sua preleção àquela grande multidão que cercou a Jesus para ouvir a palavra, para ouvir Jesus pregando, né? E, como está aqui registrado, aquela grande multidão já demonstrando o seguinte, que a variedade de solos que estavam ali representados, né, para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Lucas ainda enfatiza, disse por parábola. Né, mas o que é uma parábola aqui? Rapidamente, para a gente entender, né, o contexto, esse gênero literário parábola, Jesus ele era um mestre, então, em contar histórias. Ele conseguia passar de uma forma brilhante, de uma forma incomparável, histórias simples, mas histórias profundas, né, que mexiam com a mente e corações, né, dos seus seguidores, daqueles que ouvem, que mexiam naquela época e mexem ainda atualmente, né, que essa palavra de Deus atual, viva e verdadeira para nós, né? E por meio dessas lições de aplicação prática sobre o Evangelho, ele fazia essas lições simples e profundas, visando alcançar desde doutores da lei até os mais simples seguidores. São histórias, então, do cotidiano que Jesus utilizava para comunicar verdades espirituais sobre o reino dos céus. As parábolas, ao mesmo tempo que revelam verdades espirituais, também tinham um efeito contrário para aqueles que rejeitavam a Cristo, para aqueles que estavam rejeitando, né, o Evangelho ali do Senhor, de esconder essas verdades. Veja a atitude do fariseu Simão, ainda no capítulo 7, no contexto mais imediato. Foram bastante usadas por Jesus, as parábolas. Quase 1/3 de todo o discurso de Jesus foi baseado em parábolas. Nós contamos ali, isso perfazendo 40 parábolas aproximadamente ao longo dos evangelhos. E aí a palavra parábola, ela ocorre 48, né, vezes no Novo Testamento, e vem do termo grego parábole, que significa para, ao lado, por exemplo, quando a gente fala de paralelo, né, que corre ao lado, e balo, que é lançar, significa literalmente lançar ao lado, apontando para uma analogia entre uma história na realidade do cotidiano daquelas pessoas e uma verdade espiritual profunda a ser revelada.
Jesus pregou, então, sobre esse cotidiano das pessoas, né? Vamos lembrar que a sociedade ali da época era uma sociedade basicamente com vocação o quê? Agrícola, rural. Então, Jesus vem com essa parábola fortemente ali relacionada a essa questão rural. E no Israel da época, era comum termos campos longos demarcados com trilhas, né? Não existia cercas, não existiam muros, né? Mas eram trilhas nas quais, né, as pessoas a pé passavam, transitavam ao redor, ali ao longo desses campos. O semeador usava um método de lançar a semente em um arco amplo. Então, ele basicamente andava por essas trilhas e com um saco, né, com semente, o semeador, então, ele pegava as sementes desse saco e lançava, né, no campo no qual estava preparado, no qual estava sendo o objetivo ali da semeadura a ser feita. Dessa forma, algumas das sementes cairiam, inevitavelmente, em locais não ali que seriam o objetivo inicial, ou, né, fora do campo, ou em solos não ideais. Isso saía ali do controle do próprio semeador. Eis que Jesus, então, dentro dessa analogia rural, identifica 4 tipos de solos, né, que, na realidade, são 4 tipos de corações que, de alguma forma, são expostos à palavra e à reação dessas pessoas, desses corações que são expostos à palavra de Deus. Então, vamos ver primeiro, né, no versículo 5, o solo à beira do caminho. O que diz o texto? Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Né? À beira do caminho, então, são essas trilhas das quais eu falei, né? Trilhas muito transitadas que separavam os campos. O solo não era, então, arado, pelo contrário, era um solo rígido, duro, né, por conta do próprio clima, das condições climáticas ali do Oriente Médio, né, um clima árido, um clima seco. Então, certamente, as sementes que caíssem nesse tipo de solo seriam pisoteadas pelas pessoas que passariam ali nesse caminho, né, ou comida por pássaros, sem terem qualquer forma ou maneira de penetrar a terra. Mas Jesus também fala de um segundo tipo de solo, solo sobre a pedra. No versículo 6, outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Aqui não se refere a um pedaço rochoso de solo. Na verdade, é uma camada fina de solo, e por baixo dessa camada fina de solo existe, né, a camada rochosa. Né? E é justamente essa camada rochosa que impede a semente dela penetrar, né, e fazer raiz ali. Né? E quando, então, sai, né, o sol, essa planta, essa semente, ela, na verdade, ela se queima, ela não cria raízes, ela não tem ali sustentação. Né? A semente, ela até penetra esse tipo de solo e brota, mas as raízes não conseguem atravessar a camada rochosa e logo, sem hidratação, o que acontece com a planta? Ela está fadada a morrer. Isso acontece, por exemplo, com a plantação de trigo, aliás, também, né, um produto agrícola muito famoso da ocasião ali da Palestina, naquele século I, né, muito cultivado na época de Jesus. Né. Nesse tipo de solo, o trigo até crescia, florescia, mas rapidamente, né, até mesmo com uma aparência saudável, mas rapidamente, sem sol e sem a água, logo, essa planta ela morreria, sem produzir o fruto, né, necessário. Imagine, então, um cultivador que investisse em um solo desse tipo, que aparentemente estaria dando certo, mas, de alguma forma, e rapidamente iria ali mostrar ali um fracasso nessa empreitada. E um terceiro tipo de solo, então, Jesus nos mostra, que é o solo ocupado por outras vegetações. Aqui, notadamente, o espinho, no verso 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Né? É sabido que os espinhos são o quê? São plantas inúteis, né, para qualquer fim agrícola. Pelo contrário, incomodando até o cultivador. Né? Na verdade, naquela época já eram usados até para tortura, né, para você fustigar alguém. O próprio termo aqui, espinho, utilizado nessa parábola, é o mesmo termo utilizado na coroa de espinhos que os soldados romanos
colocaram em Jesus, né? Ou seja, são plantas danosas para cultivos de outras plantas que ocupam todo o campo e sufocam as demais. Então, elas tomam conta do espaço, né? Elas restringem o crescimento saudável da plantação efetivamente a qual deveria ser ter o seu desenvolvimento naquele lugar. Os espinhos, então, eles sugam a umidade e os nutrientes do solo, bloqueiam a luz solar, sufocando as condições de desenvolvimento de outras plantas no campo. Então, vimos 3 solos, e Jesus, então, vai nos expor o 4º solo, isso no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Nesse solo, as sementes conseguiram penetrar efetivamente no solo, né? Não era um solo rígido, né? Não era um solo, uma camada fina e um rochoso por baixo, né? Não era um campo que tinha os concorrentes ali afogando, né, o crescimento saudável da planta, mas não, era um solo fértil, né, um solo preparado para esse fim. A semente cresce e produz a 100 por 1. No Evangelho, em Mateus, por exemplo, no capítulo 13, versículo 23, Jesus vai falar que este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A colheita, meus irmãos, a 100 por 1 era uma colheita extraordinária. Ainda no Antigo Testamento, né, em Gênesis, capítulo 26, versículo 12, Deus vai abençoar Isaac na terra dos filisteus com uma semeadura, com uma colheita, na realidade, a 100 por 1. Né? Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então veja que já a própria matemática aqui utilizada por Jesus era para demonstrar algo que seria muito além, né, da contabilidade normal ali esperada pelo um agricultor. Mas o que significa colheita 100 por 1? Isso significa, isso na verdade é uma expressão, é um retorno sobre investimento. A cada 1 denário utilizado na compra das sementes, o agricultor, com o produto, né, com a colheita feita e com o produto da colheita, ele vendia, né, ele ganhava, na verdade, 100 denários. Né? E o denário é uma moeda que era utilizada, que significava que o salário de um dia de um trabalhador, né, na época de Jesus ali na Palestina. Então veja que extraordinário era esse ganho, né? Você investia 1 denário e ganhava 100 a cada denário investido. Mas então o que Jesus quis dizer com essa parábola? Né? Ele mesmo foi questionado pelos seus discípulos. No versículo 8, dizendo isto, foi questionado posteriormente pelos seus discípulos, mas Jesus, ao terminar então de discorrer sobre a parábola, ele ainda fala: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo lançada. Então, quem estiver ali e ouvir a palavra de Deus, que ouça, que efetivamente absorva aquilo para a sua vida. E no versículo 9, os discípulos, então, eles questionam: mas, Senhor, o que isso quer dizer? O que essa parábola quer dizer? Quem questionou Jesus? Foram os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ao redor do Senhor, né? Ali do seu quadro mais íntimo. Eram aqueles que seguiam ele de mais perto. A multidão estava ouvindo a Jesus, mas os seus discípulos queriam, então, se aprofundar com ele. E no versículo 10, Jesus responde: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E o que seriam esses mistérios? Será que seria algum conhecimento, né, inusitado, algo místico, inalcançável, algum conhecimento secreto? Não, meus irmãos. Na verdade, o mistério aqui no Novo Testamento é uma verdade espiritual oculta ou não revelada explicitamente, né, na Antiga Aliança, mas que alcançou ali, em Cristo, a revelação primaz, a revelação objetiva, né, de forma plena na Nova Aliança. Então, era aquele mistério que Jesus estava comunicando, era a palavra ali do Senhor, Jesus mesmo como uma palavra encarnada ali, né, junto aos seus discípulos, junto àquela multidão, mostrando ali e pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino, como registrado por Paulo em Efésios. A forma em que Jesus coloca
E vale mencionar até que os anjos desejam contemplar os mistérios do Evangelho, né? Esse Evangelho revelado, como Paulo fala em Efésios, anjos também, como diz Pedro, no 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, anjos também desejavam contemplar, né? Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejavam contemplar. Aleluia. Então, tudo aquilo que era sombra, né, tudo aquilo que mostrava ali o plano salvífico, o plano da salvação de Cristo para a humanidade, de Deus para a humanidade em Cristo, no Antigo Testamento, estava sendo ali, então, revelado de uma forma profusa, de uma forma ampla, pelo próprio Cristo. Esse mistério, então, que estava sendo revelado àqueles que queriam entender e compreender a palavra de Cristo, mas continuavam velados para o restante da multidão, para o restante das pessoas, em linha com a citação de Lucas, do profeta Isaías. Então, Lucas aqui, ele vai, né, quando ele fala que para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, no final, na última parte do verso 10, Lucas ele vai lançar mão no contexto de Isaías, capítulo 6. Qual era esse contexto? Isaías, então, no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão do Senhor Deus, né, assentado no alto e sublime trono, e serafins cantando, santo, santo, santo. Ele teve a visão da glória eterna de Deus. E ali, Isaías, ele, então, se coloca, né, de uma forma surpresa, e falando que ele era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus ali, então, toca os seus lábios e depois convoca: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus convocando, né, o próprio profeta a ser porta-voz da sua palavra. E Isaías fala: envia-me a mim, eis-me aqui. Né? E quando Isaías, então, se coloca para ser esse porta-voz da palavra de Deus, o que o Senhor fala com Isaías? Está no verso 9 e 10. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endurecendo-lhes o ouvido, e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender o coração, e se converteram e sejam curados. Lembremos, então, da própria figura do fariseu Simão, uma vez mais, né, ali no capítulo 7 de Lucas, que tinha Jesus em sua mesa de jantar, estava ali com o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, dentro da sua casa, mas não conseguia compreender o evangelho do arrependimento, as palavras de Cristo sobre arrependimento, sobre amor. Não é isso que tinha acontecido? Então, sua cegueira espiritual era composta de sua descrença e piorada pelo juízo divino. Deus, então, na verdade, entrega ao homem, né, ao seu próprio endurecimento, a sua própria autonomia. Dessa forma, ele não vai conseguir ouvir, mesmo tendo ouvido, ele não vai conseguir ver, mesmo tendo os olhos. Ele não vai conseguir entender e compreender esse mistério de Deus revelado na plenitude dos tempos. Então, não era o simples fato de estar com Jesus que se cumpriria Mateus 13, 16 a 17, que diz: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pois muitos estavam diante de Jesus, sim, e não conseguiam compreender nada. Aliás, os próprios discípulos não era exceção, às vezes, que Jesus advertia os próprios discípulos ao longo dos evangelhos. Precisou Jesus ressurreto aparecer aos discípulos, e ali em Atos, os discípulos
começaram a compreender o que de fato estava acontecendo, né? E dessa forma, então, vamos caminhar para a explicação que os discípulos pediram. Então, no verso 11, o que estava sendo semeado? Jesus vai explicar. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, essa semente incorruptível é chamada também da palavra, porque diz assim, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual é viva e é permanente. Amém. Glória a Deus. Essa palavra de Deus que nos transforma, nos liberta, trabalha em nossas vidas, trabalha em nossos corações. É luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Entenda que não há diferença entre as sementes que produzirão efeitos distintos. A semente ela é a mesma, é a palavra de Deus, a semente é a mesma origem, tem a mesma qualidade. E quem era o semeador, então? Aqui é o próprio Cristo. Mas entendemos também que o semeador que representa os pregadores, os evangelistas, ao longo de diferentes tempos. E, de novo, não há diferença de técnica usada pelo semeador com relação ao resultado da colheita. A técnica é a mesma. O lançar a semente, o lançar a palavra é a mesma. A diferença da colheita, então, trata-se do tipo do quê? Do solo, que veremos a seguir, que está relacionado ao tipo de coração e o grau de receptividade que esse coração, ele então vai receber, né? Ele vai ser exposto à palavra de Deus. Logo, o solo é uma imagem do quê? Do coração humano. Isso fica claro no versículo 12, né? Quando Jesus vai começar a explicação sobre a parábola, ele fala que o diabo vem e tira-lhes a palavra do coração. Então, significa o quê? Que a semente foi tirada, se era a semente que estava ali no chão e foi tirada do coração, e ali o solo é o próprio coração. Então, é no coração humano onde a semente de Deus deve fincar suas raízes. Todos os solos são da mesma matéria. O que se distingue um dos outros é se eles estão em condições adequadas para produzir frutos ou não. Por quê? Porque a natureza humana, meus irmãos, ela é a mesma desde Adão e Eva. Essa é uma realidade da qual não podemos fugir, não conseguimos sair dela. Aqui, então, não se deve arrazoar sobre a qualidade da semente. Como eu já disse, se ela é boa ou se ela é ruim. Não, a semente é sempre boa, a semente é incorruptível. A palavra do Senhor, ou até mesmo duvidar da técnica do semeador, que é propícia a espalhar a palavra de Deus. Mas o foco é a diferença dos corações com a comparação da diferença entre os resultados da semeadura nos solos. Ou seja, a resposta de uma pessoa à palavra de Deus depende da condição do coração dela. E o fruto é a evidência principal de que ela ouviu a palavra de forma certa. Até porque, se um agricultor ele vai semear, qual que é o objetivo dele ao semear um campo? É colher os frutos, é a colheita. Não seria? Um ponto importante, então, a parábola não fala de adaptar a semente como vemos em muitas igrejas e muitos púlpitos. Então, vamos aqui modificar geneticamente isso para usar a tecnologia que hoje é utilizada no campo, na parte agrícola. Vamos modificar essa semente, então, para que essa semente ela possa produzir mais frutos, ela possa ter um alcance maior. Vamos adaptar, então, essa palavra que nós estamos falando. Não se trata disso. Em nenhum momento Jesus falou isso, pelo contrário. Ou até mesmo de melhorar a técnica do lançar as sementes. Não se trata disso. Mas vamos agora à interpretação que o próprio Jesus nos trouxe, evidenciando que as parábolas possuem uma verdade objetiva, como mensagem, e não alegorias e interpretações subjetivas típicas de nossa era, subjetiva e relativista. Então é importante também entendermos que há uma mensagem por trás aqui desse texto, uma mensagem original, objetiva. O primeiro solo, então, à beira do caminho, os que estão à beira do caminho, isso Jesus já interpretando no versículo 12, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Então, numa terra batida, seca, impermeável, impenetrável,
significa um coração no qual as verdades bíblicas não conseguem penetrar. Né? O que tem nesse coração? Descrença, insensibilidade e amor pelo pecado tornam esse coração esse escudo intransponível, né? Tornam esse coração uma fortaleza intransponível. O ouvinte é inconsciente, morto, totalmente entregue a Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 1. Né? Nós vemos Paulo falando sobre isso, que mortos em suas transgressões e pecados. Veja que o objetivo, então, do semeador é que, crendo, sejam salvos. Isso está no versículo no qual acabamos de ler. Né? Para não acontecer, na verdade, o diabo vem e tira-lhe a palavra do coração, tira essa semente para que não acontecer, crendo, sejam salvos. Então, o objetivo aqui é a salvação, né, desses ouvintes. E homens com o coração dessa forma, podemos ver também no Antigo Testamento. O que acontece, por exemplo, quando o povo faz um bezerro de ouro para adorar, enquanto Deus estava falando com Moisés no Monte Sinai? Isso está em Gênesis, está em Êxodo 32, capítulo 32, versículo 9. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Então, Moisés estava ali ouvindo a palavra de Deus, no Monte Sinai. Moisés demorou a aparecer, e o que o povo fez? Um bezerro de ouro, e apontou o seguinte: esse é quem tirou vocês do Egito. Arão ainda fala assim: esse foi o Deus que tirou vocês do Egito. Adorem a Ele. Isso não é um tipo de coração totalmente duro? Ou até mesmo no Novo Testamento, como os homens que apedrejaram Estevão, né? Atos 7:51. Estevão vai falar: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Por exemplo, aos pés ali do Monte Sinai, esperando Moisés. Não é isso? Um coração no qual a verdade ela não consegue penetrar, a verdade do Evangelho não consegue adentrar, fazer morada, não consegue transformar aquela vida, não consegue transformar aquela pessoa. É uma trilha, então, essas sementes que ficam no caminho de uma trilha pisoteada e estéril. No Evangelho paralelo, em Mateus 13:19, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Por quê? Porque é esse solo realmente rígido, duro, impenetrável. E não compreende. Engraçado que em 2 Coríntios 4:4, Paulo vai falar sobre isso, né? O qual o Deus deste século cegou o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandecesse nessas pessoas. Jesus aqui não está falando com ateus. Isso é interessante, irmãos. Ele está falando numa sociedade de religiosos, com religiosos. O povo, aos pés do Monte Sinai, tinha acabado de sair do Egito, visto as maravilhas que Deus tinha feito na vida deles. E o que eles fizeram? Endureceram o coração e caíram na idolatria. E a natureza humana, meus irmãos, é a mesma. E ainda é assim nos nossos dias. Ainda no versículo 12, Jesus fala: depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqui, Jesus revela, né, o diabo efetivamente existe. A gente sabe as tentativas, né, teólogos liberais da sociedade moderna de até mesmo menosprezar, mas ele existe e não brinca de ser diabo com as suas estratégias. Não é despropositado que Pedro nos manda lançar nossa ansiedade sobre Cristo. E no versículo seguinte, em 1 Pedro 5, 7-8, ele fala: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Não podemos ignorar as intenções do diabo. Paulo, de novo, em 2 Coríntios 2:11, ele vai falar: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Por quê? Porque ele é mentiroso desde o princípio, ele é o pai da mentira, João 8:44. O diabo não só tira a palavra, como confunde. Ele, nesse papel de pássaro que vai tirar a semente, né, ele confunde também, por meio de falsos mestres.
e a sutileza de pregações mentirosas, empacotado então num discurso sofisticado, né? Isso também não é novo, é antigo. 2 Coríntios 11, 14 e 15, Paulo vai falar. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, esse tipo de solo, esse tipo de coração, ele não consegue receber a verdade, o verdadeiro evangelho, por conta dessas circunstâncias, dessas situações. E ele explora, o diabo, então, ele explora o amor do coração caído humano ao pecado, à desobediência, à idolatria, à inclinação ao mal. João fala em João capítulo 8, versículo 39. Amam as trevas e não a luz, pois as suas obras são más. Mas Jesus, então, passa para o próximo solo sobre a pedra. No versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Veja, então, pessoas, né, com coração superficial, que de imediato respondem com alegria, mas de modo pouco profundo, sem raiz fincada, morrem antes mesmo de chegar à fertilidade. No versículo 13, que a gente acabou de ler, Jesus vai falar, eles recebem a palavra com alegria, entusiasmo inicial. Então, existe na vida dessas pessoas, mas não cria raízes. Crença temporária sem fé genuína. Quantas vezes também nós enxergamos isso acontecendo? Aqui, então, não é uma questão se a fé vai falhar, mas de quando essa fé vai falhar, quando isso acontecerá. No versículo 13 também Jesus fala, na hora da provação, a fé será submetida a testes. A nossa fé é submetida a testes, isso é um fato. Perseguições, calamidades de nossa vida, ou simples dificuldade de sustentar a raiz, né, numa fé profunda e verdadeira. Jesus vai falar sobre isso. Em João 16, 33, o que Jesus vai dizer? Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? E o fato de não ter raiz, né, no mundo atual, muitas vezes nós somos até criticados por sermos radicais, mas o que é ser radical? Radical vem do latim de raiz, ter uma raiz, ter raízes fincadas, né? A gente até pode fazer um paralelo aqui com essa questão da nova língua, de você utilizar termos fora do seu contexto, fora do seu significado real, e aí querem colar essa pecha, né, naqueles que têm raízes no Evangelho, naqueles que têm raízes na palavra de Deus, de extremistas. Mas isso, meus irmãos, isso não vai prosperar, porque nós verdadeiramente somos aquele povo da Bíblia, o povo que crê na Bíblia como a palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, regra de fé e prática para a nossa vida. Tal estratégia, então, impetrada por correntes ideológicas nefastas que querem classificar nós como radicais, aqueles que possuem raízes, né, como extremistas, como eu já falei. Seguir a Bíblia como inerrante, infalível e regra de fé e prática, por vezes, é taxado como coisa de ultrapassado extremista. E até por quem se diz cristão. Muitos com título de cristão hoje defendem uma leitura suavizada da Bíblia, uma releitura, uma reinterpretação, ou escrever novamente a Bíblia, mas tem esse título de cristão. Na verdade, são falsos mestres, né, que ajudam a muitos a se desviarem do verdadeiro caminho. Quando o próprio Mestre Jesus vai nos ensinar o quê? O oposto. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Jesus ensina, então, extremamente o oposto, de nós permanecermos fiéis à palavra dele. E ter raiz é isso, é sermos participantes com Cristo, porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Paulo vai falar em firmeza na fé, em ter essa sustentabilidade na fé,
se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A aceitação inicial, então, pode ser pensando que Jesus resolverá nossos problemas, aliás, se afastando até mesmo dessa raiz na Escritura, nas verdades das Escrituras, né? Que a nossa vida, então, vai ser um mar de rosas, mas estamos ainda encerrados em um corpo físico, sujeitos às intempéries, sujeitos, né, às ordens deste mundo. E, efetivamente, não se desenvolver por falta de raiz suficiente equivale a não produzir, não dar os resultados, os frutos esperados. Como diz Jesus em Mateus 12, 33, o que se espera na verdade? Né? A árvore será reconhecida pelos seus frutos. Então se espera frutos das árvores cultivadas por Cristo. Caso não haja fruto, então está aí a evidência de que não houve uma conversão genuína. Se a fé desistir, isso demonstra que a pessoa, na verdade, nunca teve fé verdadeira. A realidade é essa, 1 João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É interessante também que no Evangelho paralelo em Marcos, traz dois elementos que, com a aprovação de Lucas, se somam ao que pode testar a fé genuína. Marcos diz, quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Marcos 4,17. E elas chegarão. Porque Jesus está aqui falando. A angústia ela vai chegar, a perseguição ela vai chegar. A angústia, né, é uma tribulação dentro de nós mesmos. Né, após confrontados com a palavra em nossas vidas, né, a tal ponto que, para este caso, há rejeição da palavra de Deus. A pessoa rejeita a palavra por conta dessa angústia. Ela não vai se sustentar, se submeter à palavra de Deus. Ou até mesmo a perseguição, que é a tribulação de fora. Ataques externos por causa da palavra de Deus. Também não é novidade. Também é algo antigo, mas que tem acontecido também no nosso tempo. Né? Pastores calados e perseguidos por exporem as verdades do Evangelho. Ora, meus irmãos, esse mundo não entende assim, mas se há verdades a defender, e existem essas verdades, João 8,32, Cristo é a verdade, há mentiras a combater. Isso é um fato, é uma consequência. Amém? E no terceiro tipo de solo, Jesus, então, ele vem interpretar da seguinte forma, no versículo 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, vejam que aqui se trata então de um coração que é excessivamente fascinado ou preocupado com as questões mais mundanas. Haverá até um sinal de receptividade da palavra, né? Mas seus frutos jamais amadurecerão. Não se trata, então, de um solo rígido e impenetrável, como o primeiro solo que Jesus coloca, e nem de uma pessoa emocional ou superficial, como o segundo, né? que não sendo ainda uma fé autêntica. Aqui o solo está arado, e com boa profundidade. O que acontece, então? Os espinhos, eles estão lá no campo, e crescem junto com a planta, qual foi semeada. Só que eles crescerão mais rápido, e com maior intensidade. Por quê? Porque essas questões que nos preocupam, que nos afogam, é a própria inclinação da carne. Ou seja, a palavra de Deus é a planta estranha nesse coração. Os valores do mundo tomam conta do coração e reprimem a palavra de Deus no coração dessa pessoa, como espinhos, sufocando, impedindo um crescimento saudável, um crescimento sustentável. Conforme os três termos que o próprio Jesus, aqui nós estamos expondo palavras do próprio Cristo, vai colocar no verso 14. Ele vai falar, o primeiro termo, preocupações deste mundo. O que o próprio Jesus nos aconselha em Mateus 6,33?
depois de falar, né, justamente dessas preocupações do mundo, né, da ansiedade, busca, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O segundo termo, então, que Jesus utiliza é a fascinação da riqueza. Nós temos aqui o exemplo do jovem rico, que foi ter com Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Já sabendo que Jesus ia falar da lei, dos mandamentos, e ele já responde: não, mas eu cumpro eles, estou pronto para herdar a vida eterna. Só queria uma confirmação, aquele viés de confirmação, né? Só queria uma confirmação. Aí Jesus: não, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e reparte aos pobres. E o que acontece com aquele jovem? Ele sai, ele vira as costas e vai embora, triste, porque ouviu a verdade. Ouviu sobre a fascinação da riqueza que estava no seu coração. Que possamos também sermos livres desse tipo de situação. E mais um termo que Jesus utiliza: prazeres desta vida. Ainda no versículo 14, né? O sistema mundano e de valores contra a cruz de Cristo. Os prazeres, então, existentes desta vida, o pecado, né? Nos deleitarmos no pecado, nos deleitarmos em ferir a santidade do nosso Deus. Isso também é um espinho. Isso também vai sufocando o crescimento da palavra de Deus no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. E aqui a gente tem até um exemplo do Novo Testamento, o exemplo de um colaborador de Paulo, Demas, que é mencionado em 3 cartas paulinas, em posição de honra e como cooperador, em Colossenses e Filemão, e depois em Timóteo. Paulo fala que Demas me desamparou, amando o presente século. A sedução desse mundo que pode nos levar a não cultivarmos de uma maneira integral a palavra de Deus em nossos corações. Tiago, então, esclarece ainda sobre essa questão do sistema mundano, que a amizade com o mundo é inimizade com quem? É inimizade com o próprio Deus. Tiago 4,4: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Fazer concessões, então, irmãos, ou negociar com esse sistema, é inimizade contra Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Não negociemos. Bem sabendo que a resistência a esse sistema pecaminoso, essa resistência não é fácil. Lembremos que o natural é o crescimento dos espinhos. Eles têm uma condição mais propícia a crescerem, estando ali, naquele solo plantado. Então, como vimos até aqui, existem, né, nos 3 primeiros solos, temos a ação de 3 forças disputando com a palavra em nossos corações. Quais sejam, né? O reformador Lutero ele aponta, por exemplo, 3 aspectos como os 3 inimigos do cristão: o diabo, pássaro do primeiro solo na trilha, de um coração que já era rígido, duro; a carne, nossa dureza natural e paixões profundas desta vida; e o mundo, o sistema mundano que se opõe a Deus. A gente até consegue ver uma progressão, né, em termos de desenvolvimento da palavra entre os 3 corações, mas o fato é que nenhum desses três corações, eles chegam até o objetivo final da semeadura, que é a colheita. O objetivo final pelo qual nós estamos aqui: darmos frutos de boas obras em Cristo. Mas, por fim, e graças a Deus por isso, nos será apontado por Cristo uma referência de um coração que ouve a palavra de Deus e produz frutos com base nessa mesma palavra, nos quais o objetivo da colheita é alcançado, não por mérito do solo, mas pela palavra implantada nesse solo, que é o 4º solo, solo frutífero, versículo 15. O que Jesus fala, então? É aqui o último versículo já.
partindo para a conclusão, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Glória a Deus, aleluia. O coração que ouve o Evangelho, entende e aceita verdadeiramente, com fé autêntica, uma fé que é nos dada por graça. Em Mateus, a pessoa ouve a palavra e a compreende. Os olhos, então, são desvendados para que a luz do Evangelho ilumine o ser. E veja, no versículo 15, a ênfase em frutificam com perseverança. Nos nossos dias que a tecnologia, né, nos coloca, alguns até comentam que o homem hoje médio, o homem normal, tem mais luxo do que muitos reis da Idade Média, né, porque você hoje, conectado, você, de forma rápida, você tem alguma informação, conectado de forma rápida, você pede alguma coisa e chega na sua casa, enfim. O homem que está acostumado, então, com toda essa velocidade, essa rapidez no tráfego de informação, de produto, de material, ele é exposto a perseverar. Ele aqui recebe esse comando, que essa frutificação vem com a perseverança. E é nosso dia a dia, nosso cotidiano, em nossa perseverança diária que os frutos serão colhidos. O processo não é instantâneo e leva toda a nossa vida neste mundo, em meio aos testes da aprovação, angústias e perseguições que Jesus disse que ocorreriam enquanto aqui estivéssemos. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus ele coloca que isso aconteceria, e esse seria um teste da nossa fé. Mas com a perseverança, nós conseguiremos, meus irmãos, dar os frutos necessários. Nesse sentido, no processo de santificação, temos então o conceito da perseverança dos santos. Aqui, né, um dos 5 pontos da fé reformada. Um crente verdadeiro continuará a crer em Jesus Cristo até o dia da sua morte. Percalços poderão ocorrer, mas ele não ficará prostrado. Ele se levantará e continuará dando frutos, frutos no Senhor, frutos no Espírito Santo. E para isso nós fomos chamados. Como seremos então reconhecidos como discípulos de Cristo? João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Permanecendo na palavra de Deus. Lembremos então que o motivo que o semeador sai para semear é investir no futuro da colheita. Deus nos prepara para darmos frutos de justiça, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E Jesus ainda diz mais, uma justiça que deve exceder a dos escribas e fariseus, Mateus 5,20. Veja que tais frutos, então, não podem ser de forma hipócrita ou apenas para sinalizar virtudes. Devem ser frutos genuínos, brotados diretamente do nosso coração, inspirados e provados pela palavra do Senhor em nossas vidas. E qual fruto é esse? Paulo também vai nos falar em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, o fruto é do Espírito em nossas vidas, concedido por quem? Pelo nosso Senhor. É o amor, é a alegria, é a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E mais, a expectativa é que nesse coração haja colheita abundante. Mas por quê? Pelo sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Saímos de uma vida de esterilidade para fertilidade em Cristo. O salmista Davi, no Salmo de número 1, já profetizava sobre esse homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A que esse homem é comparado? A que esse homem é alicerçado na palavra, na lei do Senhor? Ele vai ser, então, aqui comparado a uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cujas folhas não murcham, e tudo o que ele fizer será bem-sucedido. E o bem-sucedido aqui, meus irmãos, é ter o fruto do Espírito em nossas vidas. Esse é o sucesso do cristão, é demonstrar o fruto do Espírito para essa sociedade caída, corrupta, para esse sistema vendido no pecado. E essa é a lógica de todo aquele que é nascido no Espírito Santo. Jesus diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. É assim que Deus cuida de nós, do jardim dele particular, do jardim dele especial, nas nossas vidas, nos nossos corações. Por quê? Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, Paulo vai falar isso. Fomos então preparados para essas boas obras, para impactarmos o mundo com as nossas boas obras. Temos que estar então com o coração bem preparado e pronto para aceitar a palavra de Deus. Jeremias, para fazer Jeremias, no capítulo 4, versículo 13, ele vai falar: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Mas aí, então aqui está um problema. Será que a gente consegue fazer isso por conta própria? Somos pecadores caídos, com corações superficiais e dominados por espinhos. Como então resolveremos esse problema? Lembremos então da palavra criadora de Deus em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia. Deus então, com a sua palavra, ele criou tudo. E em Gênesis capítulo 1, versículo 11, ele diz que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Deus, na criação, com sua palavra, do nada, no ambiente estéril, ele fez existir um solo fértil, com vegetação exuberante e frutos para o homem exercer ali o seu domínio. Do pó dessa mesma terra frutífera ali, então, que Deus criou, do nada, do estéril, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, refletindo sua glória. E após a desobediência no Éden, tornou o homem irremediavelmente estéril no pecado e desvanecido da glória de Deus. A queda fez isso, teve esse efeito na vida do homem. Mas temos uma boa notícia. Até que viesse o segundo Adão, aleluia, ali pregado por Paulo como o segundo Adão, oferecido como sacrifício na cruz e ressuscitado no terceiro dia, como Paulo diz em Romanos. Cristo, que pelos seus méritos nos trouxe redenção e nos traz pelo Espírito Santo as condições propícias para frutificarmos. Uma vez mais, do solo estéril, Deus, por sua palavra e pelo Espírito Santo, traz o milagre da fertilidade em nossas vidas. Por isso, somente Deus consegue arar, preparar o coração pela obra regeneradora e santificadora do seu Espírito. Os que creem são despertados espiritualmente por Ele. De novo, Efésios 2, 4 a 5, mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ele mesmo ilumina nossa mente, nosso coração com a verdade. 1 Coríntios 2:10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E Ele ajusta o nosso coração, conforme as promessas em Ezequiel 36, 26 a 27, que diz assim: Deus, por boca do profeta, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Tal promessa se cumpriu em Cristo. O coração de pedra, então, é tirado. O coração estéril, então, é tirado, é removido.
E o que Cristo faz em nós? 2 Coríntios 3:3, Paulo vai falar: vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, não mais em coração de pedra, mas em tábuas de carne, um coração vivo, um coração novo, no qual a palavra de Cristo é escrita. Para quê? Para que possamos produzir bons frutos, boas obras. Como a palavra dentro em nosso ser. Romanos 5:5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Nos tornamos, então, permeáveis ao Espírito do Senhor, respondendo a esse chamado irresistível. Dar frutos, para isso nós fomos chamados. E aí o interessante é que, no Evangelho paralelo, também sobre essa parábola em Mateus 13:23, Mateus ele coloca uma gradação na colheita. Que nesse solo ele vai dar frutos de 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Demonstrando aqui o processo de santificação, que é diferente em cada um de nós. Cada um de nós vai ter, então, a sua colheita, a sua medida, a medida dada por quem? Por Deus. A medida planejada por quem? Por Deus. Para quê? Para que ele possa cumprir a palavra dele, a promessa dele na sua vida. Deus tem um chamado pessoal. Deus quer experiência pessoal, diferenciada com cada um de nós aqui nessa noite. E Ele está te preparando para isso. Para você produzir os frutos nos quais você mesmo ainda no ventre da sua mãe, Ele te escolheu para que você vá e dê esses frutos, para a honra e glória dEle, para apontar, por meio da sua vida, a vida de quem? A vida de Cristo, para o mundo corrupto, o mundo caído. E por fim, meus irmãos, aqui já é título de aplicação, lembremos então dos 3 inimigos dos cristãos em nossa caminhada neste mundo. O diabo, que apesar dos esforços de setores descrentes que ele exista, em menosprezá-lo, ele existe e atua sim contra nós. A carne, essa natureza humana caída, que não mudou, séculos a fio, continua a mesma, exatamente. O mundo caído, todos operando para nos tornar estéreis, ao passo que a vida cristã genuína é uma vida de frutos, mas nosso solo seco e árido só se torna arado e pronto para a semeadura pela intervenção do Espírito Santo em nossas vidas. É por meio do operar do Espírito Santo concedido por Deus que operamos abundantes frutos. Como estabeleceu também o reformador Lutero, todo cristão está chamado a se tornar Cristo para o seu próximo. Nossa vida, então, deve estar tão ajustada a Cristo que as pessoas devem ver em nossas vidas a vida de quem? A vida de Cristo. Qual o fim principal, então, do homem? Glorificar a Deus e refletir a santidade de Deus. Dessa forma, e por força do Espírito Santo em nossas vidas, produziremos frutos excepcionais de justiça e de louvor, não só para nós mesmos, pelo contrário, e nem por nós mesmos, mas para o nosso próximo, apontando um caminho ali para aqueles que estão ao nosso lado. E mais, como dito também na introdução, eu tenho certeza que meus filhos são fruto dessa semente da palavra de Deus plantada há gerações, a geração que nem mais está aqui vendo, mas o Deus é o mesmo, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? O fruto da palavra cultivada então por essas gerações está aqui entre nós e seguirá em nome de Jesus por gerações até a vinda de Cristo, porque o próprio Jesus deu testemunho que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E nós temos essa responsabilidade de passar o bastão da fé para aqueles que vão nos suceder. Isso também, Deus testificando, foi falado também no culto hoje pela manhã, do pastor. Podemos então seguir como semeador, mas a eficácia da semeadura provém de quem? Do próprio Deus, nos corações endereçados de sua palavra. De todo modo, nosso chamado é continuar a investir nos campos. Maridos com suas mulheres, uma obrigação minha, responsabilidade minha como marido,
sua como marido. Mulheres, para seus maridos. Cultivem também a semente da palavra de Deus na vida de seus maridos. Pais, mais um chamamento para mim, como pai. E pais também que estão aqui, pais também que podem nos ouvir pela gravação. Pais e mães com seus filhos, filhos com seus pais, com os demais irmãos e irmãs em nossa comunhão também, com os nossos vizinhos e até os confins da terra. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que essa palavra ela venha efetivamente encontrar morada em nossa mente, em nosso coração. Que Deus ele possa implantar ela, que a gente possa meditar dela de dia e de noite, que ela venha nos confrontar, que ela venha nos edificar, que ela venha nos exortar, que ao lermos, ao nos debruçarmos para ler a palavra de Deus, que possamos ouvir o próprio Espírito Santo falando em nossos corações, não lendo essa palavra como mais um livro, não fazendo uso dessa palavra como se fosse mais um texto, ou mesmo até para ticar, né, ali o evento, estou na leitura bíblica anual, vou ticar o evento hoje. Não, que possamos ter reverência, tremor e temor diante da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Pai, que essa palavra, Pai, possa, Pai, surtir efeito em nossas vidas, ó Pai. Deus, que possamos produzir os frutos para os quais nós estamos sendo mandados, ó Pai. Senhor Deus, os frutos que o Senhor nos imaginou, Pai, desde o ventre da nossa mãe, Pai. Senhor Deus, para isso o Senhor nos criou, Pai. Senhor Deus, que possamos, então, estar diante desse chamado, dessa vocação, Pai, e exercê-lo, Pai, com toda a humildade, mas também com todo o temor, com todo o tremor, Pai, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.